Graça e paz, amados. Para vocês que assistem o meu vídeo, quero desejar um bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu fiquei algum tempo sem gravar porque eu estava ministrando um curso na minha igreja aos intercessores e esse curso me tomou muito tempo de estudo e preparação das aulas e não pude então gravar, fiquei meio que corrida. Mas agora estou de volta e eu gostaria nessa manhã de compartilhar com você alguns conselhos sobre um casamento duradouro. Eu sou casada há 44 anos e posso dizer que eu tenho um bom casamento, né? E a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos tomar conselhos com as pessoas mais velhas. Eu não pareço tão velha, pelo menos aos meus olhos. É suspeito, né, gente? Mas eu tenho 61 anos, 44 anos de casada. E eu quero dizer para você nessa manhã que eu passei por muitas dificuldades, eu tive muitos problemas no meu casamento. Mas com a ajuda do Senhor, eu venci e estou aqui, né? Vou comemorar agora dia 16, 45 anos de casamento. E eu gostaria então de falar, já há algum tempo que eu tenho isso no meu coração, de estar aconselhando você que está tendo dificuldades no seu casamento, né? Que está tendo problemas de convivência, porque o problema maior é conviver com outra pessoa. E eu quero deixar para você aqui alguns conselhos. Eu anotei 7 conselhos, vou falar bem rapidinho. Mas antes eu quero ler para você o que Deus fala sobre o casamento no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Amém? Esse é um conselho de Paulo, né, para o casamento, para a convivência a dois. Então, ele aconselha o marido e a mulher, ele diz como deve ser. Então, primeira coisa que eu coloquei aqui da minha experiência pessoal sobre o casamento, não está muito em desacordo com o que Paulo diz. Primeiro, nós devemos conhecer o noivo. Muitos casamentos hoje não dão certo porque as pessoas não se conhecem, elas acabam de se conhecer, de se verem, né? Na verdade, não é de se conhecerem. Elas se veem, se apaixonam e logo querem se casar, sem conhecer a família, sem saber de onde vem cada um, como que é o comportamento. Não chega a conhecer profundamente um ao outro. O noivo não conhece a noiva, assim como a noiva não conhece o noivo. Isso já é um grande problema. Por isso, antigamente, havia o período do noivado. Eu passei por esse período do noivado, né? Mas mesmo tendo passado, a gente casa e descobre que a pessoa não é exatamente aquilo que a gente imaginava. E daí, então, começam os problemas. Então, segunda coisa que você precisa observar é que você se casou. E é natural que você tenha alguns problemas agora, por estar convivendo com uma outra pessoa. Você precisa ter algo no seu coração. Não é porque eu errei ou eu me decepcionei ou as coisas não eram bem assim que eu devo me separar.
Quando você tem uma profissão e você se decepciona, você não muda de profissão, muito raramente. Quando você está estudando e você é reprovada, você não desiste da escola, amém? Então, assim, você não deve desistir do seu casamento. Se está tendo algum problema, você precisa procurar uma forma de resolver. E uma coisa que eu descobri com o tempo, que uma forma de resolver os problemas e as dificuldades que eu estava tendo no meu casamento, era conversando com meu marido sobre a dificuldade, sobre o problema. Claro que por algum tempo não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque não tinha Deus no casamento. Nós não tínhamos Deus no nosso casamento. Mas a partir do momento em que Deus entrou no casamento, nós começamos a conversar e resolver os problemas, porque Deus é que auxilia essa resolução. Mas você não pode ter o divórcio como uma opção para caso haja alguma dificuldade. Você precisa determinar que você vai permanecer casado. Estar disposto a perdoar e pedir perdão. Um casamento, ele não prospera, ele não segue adiante se as duas pessoas não tiverem essa disposição nos seus corações. E essa questão de perdoar e pedir perdão só é fácil quando nós temos Jesus, né? Então, antes, quando nós não tínhamos Jesus, nós nos feríamos e a resposta que dávamos um para o outro era a vingança, né? Ele me feriu, vou ferir ele também. Ela me feriu, vou ferir também. Isso dificultou muito o nosso casamento, causou um mal-estar, um sentimento de que eu não amo mais, tá difícil, não consigo mais. E enquanto a gente não parou de fazer isso, que foi quando a gente conheceu então Jesus e a gente parou de se ferir como devolvendo, né, o tiro de volta, as coisas iam muito mal. Mas a partir desse momento que a gente decidiu se perdoar, simplesmente perdoar e seguir adiante, tudo foi melhorando. Porque o perdão é algo que vem de Deus, que você só consegue se você tiver Deus com você. Porque há coisas no casamento, queridos, que é muito difícil de liberar perdão, uma traição, né? É complicado. Mas quando a gente tem Jesus e a pessoa está disposta a mudar, ela realmente se arrepende, fica fácil. Amém? Então, disponha no seu coração o perdoar, mas exigindo do outro uma mudança. Porque eu penso muito em, por exemplo, homens que espancam as mulheres, né? Ele te deu um tapa, um empurrão, uma vez, pediu perdão e nunca mais fez isso, mudou de atitude, cabe a você perdoar. Porque a palavra diz que a gente não deve persistir no erro, né? Então, tem que haver mudança na pessoa. Não estou te aconselhando, por exemplo, você ser espancada ou de alguma forma magoada, ferida, sofrer vários tipos de agressões físicas, morais, né? Não, de jeito nenhum. Esse perdão, ele precisa ser dado se houver mudança no comportamento, amém? Isso eu falo especificamente para as mulheres, porque eu não acredito que mulheres agridam seus maridos, firam seus maridos dessa forma, né? Física e psicologicamente. Mas acontece dos maridos fazerem isso. Então, esse perdão, minha amada, é para a pessoa que decide mudar, porque meu marido e eu cometemos muitos erros, mas nós não cometemos mais, nós decidimos mudar. Então, precisa haver mudança. Quarto, ter a disposição de servir um ao outro, porque o que Paulo fala aqui no texto é que nós devemos nos submeter aos nossos maridos, nós mulheres. É muito fácil, amadas, você se submeter a uma pessoa que te ama como Cristo amou a igreja.
E se submeter não significa você abaixar a cabeça para ele fazer de você o que ele quiser. Não, não, não. Isso é para os maridos que amam as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí sim você deve se submeter. Mas se ele não é este marido, se ele é um marido totalmente contrário a isso, não ama você como Cristo amou a igreja, não te respeita, não te protege, não é o seu provedor, não, essa palavra fica inválida, viu? Nesse caso, você não tem essa obrigação de se submeter. Você deve procurar um conselho e até mesmo a justiça, se não for assim. Amém? Então, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de servir. Porque o ato de servir um ao outro, de sermos elegantes um com o outro, de ter prazer em servir um café, em preparar um almoço, em dar a toalha no banheiro, pegar o chinelo, isso não diminui você. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que quisesse ser grande fosse servo, né? Então isso te engrandece quando você tem essas pequenas atitudes de servir, engrandece o seu ser. Amém? Quando eu descobri isso, minha vida melhorou bastante. Que esse ato de servir, sabe? Eu gosto de preparar um almoço, de fazer um pãozinho, uma rosquinha que ele gosta, caseira, algo que o marido goste, algo que agrade o seu marido. Da mesma forma ele deve fazer com você. O meu marido é uma bênção, ele procura me agradar de todas as formas. Em pequenas coisas, assim, você quer tomar um sorvete, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, ele sempre me honra, me deixando escolher as coisas. Se alguém nos chama para uma festa, ele fala, vem com minha esposa. Se alguém nos chama para fazer um passeio, o que ela decidir, para mim tá bom. Então é uma forma que ele encontra de me honrar, né? E da mesma forma, eu nas pequenas coisas procuro deixar a roupinha dele, que ele gosta sempre arrumadinha, o sapato limpinho, o chinelo, mesmo que não seja eu que faça, né? Às vezes você tem alguém para auxiliar, mas você tem que estar no comando da sua casa. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, então ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. Mesmo trabalhando fora, eu procurava fazer isso, ver se estava tudo em ordem, a comida que gosta, a roupa limpinha, passadinha, a casa bem arrumada. Tudo isso, querida, é o seu papel e é um conselho que eu te dou. Se a sua casa não é aconchegante, um lugar onde seu marido gosta de ficar, ele vai querer ficar na casa de alguém ou na rua, amém? De alguém onde a casa é um lugar aconchegante. Então, manter a casa arrumada, limpinha, cheirosa e servir dessa forma faz com que o seu marido goste de estar em casa com você. O meu genro, ele fala, eu amo voltar para casa. Eu gosto de ficar com a minha mulher. Amém? Outra, compartilhar tudo. Marido e mulher não podem ter segredo, não podem ter salários. Esse é o meu dinheiro, aquele é o seu dinheiro. Esse é o meu projeto, aquele é o seu projeto. Queridos, não existe isso. Nós somos dois que se tornou um. Então, é nosso projeto, nossos filhos, nosso dinheiro, nosso tudo, é tudo nosso. Nosso carro, nossa casa. Tem mulheres que têm essa mania de falar meu carro, minha casa, meu salário, meu dinheiro, seu dinheiro. Isso, queridos, é uma coisa do inferno. Traz uma contenda para dentro da sua casa. Outra coisa, meu celular, seu celular, não. Nosso celular. Você tem que ter acesso ao celular do seu marido, ele ao seu. Não que você vá ficar mexendo lá no celular dele, nem ele no seu. Isso não acontece na minha casa. Mas também não tem senha, entendeu? Então, queridos, não há segredos entre marido e mulher. Nada pode estar escondido.
Se há algo escondido, com certeza você vai ter problemas no seu casamento. Tudo deve ser dito e tudo deve ser claro como a luz do dia. Amém? E o mais importante, que eu não sei se você percebeu aqui, é a presença de Deus no seu lar. Orar juntos, ler a palavra juntos, orar pelos filhos juntos, irem para o culto, né? Participar de uma igreja. Isso é a essência, é o vinho do seu casamento. Lembra do primeiro milagre de Jesus, que fala do vinho no casamento? Jesus é o vinho do seu casamento. O vinho representa alegria. E se não houver alegria no seu casamento, meus amados, o casamento vai acabar mesmo. Porque a alegria é essencial em todo lugar. Amém? Então não seja ranzinza, sabe? Se a pessoa cometeu um erro, faça uma brincadeira, ria do erro, ria da dificuldade, mas não afaste a alegria do seu casamento. Torne o erro um momento para sorrir, um momento para o acidente doméstico, né? Às vezes o marido ou a mulher derrama o suco, quebra a vasilha, a tigela do arroz, derrama o arroz. Faça disso um momento alegre e não se emburre, não fique de cara fechada porque aconteceu um acidente. As pessoas são mais importantes que as coisas. E se você valorizar mais as pessoas que as coisas, às vezes o marido põe o pé no sofá sujo, joga a toalha molhada em cima da cama e a gente fica muito brava. Mas pense, quem é mais importante, a cama ou o marido? O sofá ou o marido? Ou a esposa? Né? Porque às vezes também a esposa quer relaxadinha, né? Joga o chulé no meio da sala, joga a toalha em qualquer lugar. Pense nisso e melhore o seu casamento. Traga Jesus para sua casa, para que no seu casamento haja alegria. Amém? Eu espero ter colaborado com você. E se você quiser falar comigo, mandar uma mensagem, fique à vontade. Eu terei o maior prazer de dar bons conselhos se eu puder fazer isso. Que Deus abençoe. Se você gostou dessa palavra, compartilha, curte aí no canal, segue o canal, porque eu vou estar postando muitas coisas nesses dias, porque eu estou mais desocupada agora. O curso acabou, estou mais folgada e vou estar gravando mais. Fique com Deus, que Jesus te abençoe. Amém?